Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso giro de notícias dessa terça-feira. Bora aqui atualizar todas as informações do nosso gigante da colina, tudo que você precisa saber, você encontra aqui nesse vídeo. Vamos falar sobre Marlon Freitas, voltou à pauta no Vasco, né? Apesar do Botafogo estar fazendo o jogo duro, o Vasco ainda tem interesse na contratação desse jogador, lembrando que agora o Vasco tem até 19 de abril, né? Até o mês de abril ali para finalizar contratações de jogadores que disputaram o campeonato estadual. O Vasco também tem conversas com o Meia, que é destaque do campeonato mineiro. Vamos falar aqui sobre a convocação de Léo Jardim, né? Repercutiu um pouco, os jogadores do Vasco comentaram essa convocação do Léo Jardim e também sobre a indicação de Pedrinho, né? Para a SAF, ali, para o conselho da SAF. Finalmente o Pedrinho indicou quem será o segundo membro da associação no conselho da SAF. Falaremos também sobre o Nova Iguaçu, que deve poupar os seus jogadores contra o Internacional no meio de semana para vir com força máxima contra o Vasco. Depois da vinheta a gente começa, antes eu conto com você, deixando o like que é importante e se inscrevendo também aqui no canal. Tá faltando pouquinho para a gente bater 214 mil inscritos aqui no canal, tá faltando menos de 20 inscritos. Então, se você ainda não for inscrito, se inscreva, manda aí nos seus grupos de WhatsApp, pede pra galera se inscrever e vamos bater essa marca. Tamo junto? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Olha só, tem um QR Code aparecendo aí no cantinho, é da KTO. Você apontando a sua câmera, você é direcionado ao site da KTO e lá você pode fazer o seu cadastro ganhando 20% de bônus no seu primeiro depósito se você utilizar o cupom MDG20. MDG20 te dá 20% de bônus no seu primeiro depósito lá na KTO. A KTO que é parceira aqui do canal Machão da Gama e eu sei que você não vai perder essa chance de se divertir com responsabilidade. Bom, vamos começar esse vídeo aqui falando sobre possibilidade de contratação. Na última entrevista coletiva, Ramon Dias voltou a pedir reforços, né? Disse ali mais uma vez que precisa de mais algumas peças. Todo mundo sabe disso, né? O elenco do Vasco é bastante curto e quando começar o Campeonato Brasileiro, jogo quarta domingo, o Vasco, se Deus quiser, vai continuar avançando na Copa do Brasil. Uma hora o elenco não vai aguentar, né? Precisa reforçar. E volta a dizer, trabalho até agora do Alexandre Matos decepcionante, né? A gente esperava muito mais dessa montagem de elenco do Vasco da Gama. Eu acho que nesse momento o Vasco tem um time mais fraco do que tinha em janeiro, sem Gabriel Peck, que foi vendido, sem Marlon Gomes, que foi vendido, Paulinho lesionado, Jair lesionado, e não chegaram reposições à altura, né? Decepcionante até o momento a janela de Alexandre Matos. Mas o Vasco segue aí monitorando algumas situações. E a informação do companheiro Lucas Pedrosa é que o Vasco tem como prioridade neste momento a contratação de um volante. E o principal nome para essa posição é Marlon Freitas, do Botafogo. O Vasco segue tratando o Marlon Freitas do Botafogo como prioridade, apesar do John Textor, dono da SAF botafoguense, ter dito que não tem a intenção, né, de liberar o jogador. O Vasco vai tentar a contratação do Marlon Freitas até o final da janela de transferências. Vai continuar conversando com o Botafogo e tentando, né, convencer o John Textor a liberar o Marlon Freitas. Se vai acontecer a liberação ou não, a gente não sabe, mas segundo informações do Lucas Pedrosa, o Vasco segue aí com interesse, né, na contratação do Marlon Freitas. O Vasco ainda não desistiu dessa contratação. Bom, um outro jogador que tem conversas aí com o Vasco da Gama é o meio-atacante Robert, de apenas 20 anos de idade, que é destaque do Campeonato Mineiro jogando pelo Atlético. Informações do IG Esportes e também da imprensa lá de Minas Gerais. Atlético Mineiro e Vasco da Gama mantêm conversas com a diretoria do Atlético para tentar viabilizar a chegada do meio-atacante Robert, de 20 anos de idade, destaque aí do Campeonato Mineiro. É um jogador que com toda certeza é uma aposta, né? Mas uma aposta até interessante. Jogador que tem base no Palmeiras, né? Jogou com o Endrick na base do Palmeiras, depois saiu para o futebol português, tem uma pequena experiência na Europa, voltou agora para o Brasil para jogar o Campeonato Mineiro pelo Atlético, se destacou, né? Fez um excelente Campeonato Mineiro, está fazendo um excelente Campeonato Mineiro e está chamando a atenção aí de grandes clubes do futebol brasileiro. Nesse momento, o Vasco e o Atlético Mineiro estão tentando a contratação desse jogador. Surgindo mais novidades, eu vou trazer aqui no canal Machão da Gama. Por enquanto, apenas o interesse e conversas do Vasco, né, com o Atlético por esse atleta.
Bom, vamos falar agora aqui sobre Léo Jardim, convocado ontem para a seleção brasileira, né? Deixou aí os vascaínos orgulhosos, uma convocação realmente muito merecida do Léo Jardim, que vem desde o final do ano passado sendo o melhor goleiro do Brasil, foi coroado agora com essa convocação. E o Vasco postou nas redes sociais um vídeo, né, dos jogadores falando sobre essa convocação do Léo Jardim. Ficou muito bacana, confira só. Paredão do Vascão, Léo Jardim. Defino o Léo Jardim em uma palavra: focado. Focado e profissional, 100% profissional. Paredão. Falar, tá vivendo um momento, acho que histórico para a carreira dele também, e só tá coroando com a pessoa que ele vem fazendo nos treinamentos, nos jogos, e só coroa mesmo. Acho que para nós aqui do grupo não é novidade nenhuma a ida dele para lá. Eu vou definir o Léo em algumas palavras: é um baita profissional, um baita ser humano, um baita pai de família, um cara temente a Deus, e ele merece tudo que ele está vivendo. Eu só vejo a mão de Deus na vida dele, que ele possa desfrutar o máximo possível dessa fase. Felicitarlo por su presente, se lo merece más que nadie, yo creo, está haciendo la cosa muy bien y gracias a él hemos salvado varios partidos, así que nada, felicidades y espero que continúe por muito tempo assim. Um abraço muito grande e felicidades. Então tá aí, né? Com toda certeza o elenco também ficou muito feliz, né, com essa convocação do Léo Jardim, um companheiro de equipe, né, representando aí o Vasco na seleção brasileira. Isso é muito, muito bacana. E como eu disse no vídeo de ontem, né, sobre a convocação do Léo Jardim, eu repito, isso pro Vasco é muito importante, cara, porque mostra para grandes jogadores que o Vasco é uma vitrine, que se você vier pro Vasco, você se destacar, você for bom no Vasco, você tem chance de ser convocado para a seleção brasileira. Acho que, cara, a convocação do Léo Jardim pro Vasco foi muito, mas muito boa. O Vasco hoje tem jogadores na seleção brasileira, na seleção chilena, na seleção uruguaia, na seleção paraguaia. O Vasco hoje voltou a ser uma vitrine. Isso é muito importante. Bom, vamos falar agora aqui sobre Vasco e Nova Iguaçu. Partida que acontece no domingo, segundo jogo da semifinal aí do Campeonato Carioca, inicialmente marcado para o Maracanã, mas ainda precisa do ok, né, do consórcio Maracanã, toda aquela ladainha que a gente já conhece. Pois bem, o Nova Iguaçu tem jogo no meio de semana contra o Internacional pela Copa do Brasil. E sabe o que o Nova Iguaçu vai fazer? Vai poupar a equipe. Isso mesmo, o Nova Iguaçu vai poupar o time contra o Internacional para poder ir com força máxima contra o Vasco da Gama. Está priorizando o Campeonato Carioca e deixando um pouquinho de lado a Copa do Brasil. O foco total do Nova Iguaçu é o jogo contra o Vasco da Gama. O Andrezinho, né, que é o diretor ali, coordenador de futebol da equipe do Nova Iguaçu, chegou a dizer que o jogo contra o Vasco é mais acessível do que o jogo contra a equipe do Internacional. Enfim, vão ficar sem as duas competições, porque vão ser eliminados pelo Internacional e também serão eliminados pelo Vasco da Gama. É só isso que eu tenho para dizer. Para encerrar esse vídeo aqui, vou falar sobre o Pedrinho, né, presidente do Clube Associativo, presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, né, que tem 30% aí na SAF do futebol do Vasco. E o Pedrinho indicou no dia de hoje Alexandre Cordeiro Macedo, presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, para a cadeira no Conselho de Administração da Vasco SAF. A indicação agora precisa ser aprovada pelo Conselho Deliberativo. A expectativa é que o Conselho Deliberativo do Vasco aprecie a indicação de Alexandre Cordeiro já na próxima reunião, que vai acontecer no dia 21 de março. A informação foi publicada primeiramente pelo jornal O Globo. A vaga de Pedrinho no conselho é garantida por ser presidente do clube e o outro membro do clube associativo dependia da indicação do próprio presidente Pedrinho. Havia a expectativa de Júlio Brandt, né, assumir esse posto sendo indicado ali por Pedrinho, mas o Pedrinho indicou aí o Alexandre Cordeiro Macedo, que é presidente aí do CAD, para essa segunda cadeira, né, na administração da Vasco SAF. É isso, meus amigos, ficarei por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante, se inscreva, saudações, até a próxima.